saída, e onde a morte ele chega e dá a vida. Remove barreiras que atrapalham o crente andar. Ele abre portas para o crente passar. Deus abre portas onde não tem, mostra o caminho para você também, te faz avistar a vitória e como lá chegar. Deus abre portas onde não tem, mostra o caminho pra você também. É somente crer que a porta abre pra você. Deus abre portas quando o homem diz que se fechou. Onde a tristeza chega com alegria e tira a dor. Quebra as muralhas e ao crente vem cercar. Ele abre portas para você passar. Deus abre portas onde não tem, mostra o caminho pra você também, te faz avistar a vitória e como lá chegar. Deus abre portas onde não tem, mostra o caminho pra você também. É somente crer que a porta abre pra você. Deus abre portas onde não tem, mostra o caminho pra você também, te faz avistar a vitória e como lá chegar. Deus abre portas onde não tem, mostra o caminho pra você também. É somente crer que a porta abre pra você. É somente crer que a porta abre pra você. Que o Senhor nos ajude. Amém? Eu vou fazer uma pergunta hoje, pode incluir inclusive os ministros. Seria qual o relacionamento do quarto selo com a noiva? O que tem o quarto selo a ver com a noiva? Qual é a sua posição entre os selos, entre os 7 selos? O quarto selo. Sangue fala da graça. A graça fala do sangue. Sem o sangue não haveria graça. Aos Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus.
Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Porque pela graça sois salvos. Senhor, nós sabemos que sem essa graça nós não poderíamos de forma alguma nem falarmos com o Senhor, nem sequer citar o nome do Senhor. Isso foi bem notório lá no Velho Testamento, quando o povo clamou: fale Deus com Moisés, e Moisés fale conosco, para que assim não morramos. E isso foi um quadro perfeito de Jesus Cristo aqui na terra. A graça manifestada em carne. Muitas vezes nós queremos perder a noção disto. Perdermos o real sentido disto significa perder a salvação. Significa esquecer dos benefícios do Senhor para com as nossas almas. Esquecer isto significa que podemos esquecer da purificação dos nossos pecados. E assim ficarmos condenados. Mas agora nós queremos que isso seja vivificado. E nós damos graças ao Senhor. Porque sabemos que ainda há tempo. Porque nesse sangue há poder. Tudo que a gente faz de errado, a gente está fazendo com que esse sangue entre em ação. E ele não pode ser de maneira alguma pisado. Ele não pode ser de maneira alguma abusado. E aí onde nós às vezes ficamos em aperto. Mas nós queremos, ó Pai, nesta hora dizermos para o Senhor que quando nós estamos aqui, nós não temos filhos, nós não temos pais, nós não temos esposas, não temos maridos, não temos ninguém. Nós não temos ninguém nesta hora. Agora nós estamos aqui, cada um e o Senhor. Cada qual, cada um e o Senhor, individualmente. E dá, Senhor, que aquilo que o Senhor assentar no coração sincero, honesto, seja o assim, diz o Senhor. Nós pedimos que isso seja assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Vamos ver aqui, das irmãs, qual o relacionamento do quarto selo com a noiva. A noiva de Jesus Cristo se trata das pessoas elegidas desde antes da fundação do mundo, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Tem alguma irmã que diria isso? É muito simples.
Exato, é o rapto. É o rapto. A importância, ele está justamente numa posição que se trata justamente dos acontecimentos atuais que culminarão com o rapto, com o arrebatamento da igreja. Esse pode-se dizer que é o selo da noiva. No Apocalipse tem 7 selos. Os 3 primeiros selos estão relacionados com a história, com acontecimentos, com coisas que já aconteceram no passado. Já estão cumpridos. O 4º está se cumprindo e vai culminar com o rapto da igreja. E aí então virá o 5º e o 6º selo, que não tem nada a ver com a noiva. São acontecimentos simultâneos aqui na terra e no céu, mas que estão relacionados com os judeus e com as almas debaixo do altar. Agora, nós vamos ver aqui, continuando, nós lembramos daquela frase do 4º selo, parágrafo 11, nosso Deus é tão real, e por isso ele não tem uma doutrina irreal. Ele não tem uma palavra irreal. E outra coisa, em relação à parte humana, ao natural, Deus trata conosco dentro desse campo exclusivamente. Dentro do natural. Então a Bíblia não faz de ninguém um super-homem, um ser sobrenatural. Não, ela não faz isso. Deus não exige que você seja mais do que humano. Agora, um humano, com seus sentidos disciplinados, com seus sentidos ordenados, submetidos à palavra. Você não terá que ter força humana para subir. Você não terá que ter força humana, capacidade humana para subir. Isso é um assunto exclusivamente de Deus. E se trata do sobrenatural. E que é esperado através de Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que eu estou vendo não precisa fé. Agora, o que eu não vejo, porém creio, então isso é fé. E por isso espero, mas não nessa dimensão. Não nessa dimensão humana. O sangue de Jesus Cristo, a graça, é simplesmente para nos manter dentro dessa dimensão como salvos. É um estágio, sem dúvida alguma, é um estágio que nós estamos passando. Nós estamos passando por aqui. É por isso que, desde a hora que nasce, está morrendo. Desde a hora que nasce, está envelhecendo. Você tem que notar isso. Desde a hora que nasce. Do exato minuto que nasceu,
já está envelhecendo. Já tem 1 minuto de idade. É 1 minuto a menos de vida aqui. Depois vem os 2 minutos, os 3 minutos, e aí vem a primeira hora, já é menos 1 hora. Depois vem a segunda hora e assim vem o primeiro mês, é menos 1 mês de vida. Depois vem o primeiro ano, já é menos 1 ano. Então a pessoa já nasce envelhecendo. Os seus ombros começam a ser inclinados. Ele começa a se encurvar. As suas vistas começam a acusar a sua velhice, o desgaste da parte humana. Os seus cabelos começam a ficar grisalhos. E não tem outra coisa que se possa esperar senão deixar esse corpo. Não tem outra coisa que se possa esperar a não ser deixar este corpo. Alguns vão mais de 70 anos. Mas segundo as Escrituras, no tempo em que a comida ainda era pura, não era híbrida, no tempo em que o mundo não estava poluído, no tempo em que não havia cheques, não havia transporte de carros, gasolina, óleo diesel, aviões, no tempo em que não havia tanta doença, o que passasse de 70, 80 anos seria cansaço e enfado. Isso quando foi escrito, o mundo estava praticamente virgem nesse sentido. O alimento ainda era original. Agora, quando se trata de um mundo já degenerado, pervertido, alimentação híbrida, então ele diz: as mulheres entrarão na menopausa aos 25 anos de idade. E assim então, quando se chega aos 40, já está vivendo a fase do enfado, do cansaço. E essa reação estúpida, delinquente que vemos na juventude, ela é própria justamente de quem está se esvaindo, de quem está se acabando. Porque quando o homem, sempre o homem, antes de se acabar, ele sofre uma reação pela sobrevivência. E ele quer ser mais, ele quer fazer mais, ele quer ser super, antes de ter que assumir circunstancialmente a velhice. Então não é uma reação normal essa reação que se vê hoje. Ela é uma reação inconsciente da vida curta. Então ela tem que chegar ao seu ápice de loucura, de extravagância. Ela tem que, parece que, realizar tudo dentro de pouco tempo. Não há país no mundo que não esteja alvejado pelo espírito da droga. Mesmo os mais radicais.
Mesmo naqueles países que a mulher não pode, por lei, prostituir, vender seu corpo. Mas eles estão invadidos por todos esses espíritos. Então você vê essa ânsia, esse clamor, essa loucura, é justamente aquilo. É o desespero, porque a vida é curta. A vida está diminuindo a cada dia que passa. E graças a Deus por isso. Agora, se nós não crermos nisso, nós não podemos crer que Satanás será aniquilado. Porque ele, sabendo que será aniquilado, então o que acontece? Ele sofre esta reação. É uma reação natural no homem e na mulher. O homem, quando mais novo, às vezes ele não usa barbear todos os dias. Ele não usa trocar roupa todos os dias, às vezes. Camisa, calça, aquele enjoo todo, e sapatos engraxados, e cabelos bem penteados, e desodorante, coisa. Mas quando ele chega a uma certa idade, ele começa a ter cuidados especiais. A mulher começa a ter cuidados que ela não tinha antes. Isso quer dizer que ela não precisava de cuidar tanto de sua aparência. Então ela começa a se desesperar inconscientemente e tratar melhor de sua aparência. Mesmo a senhora dama, a boa dama de casa, ela se preocupa mais, até que assuma de vez a velhice. Os velhos passam a viverem mais, depois que assumem a velhice, porque eles se despreocupam com isso. Eles não têm que mostrar vantagem alguma. Eles não se envergonham de descer um degrau segurando na mão de alguém. Eles não se envergonham de ser chamados de velhos, de se portarem e andarem como velhos. Mas enquanto ele não chega lá, ele está andando duro à força. Ele estufa o peito à força. Ele está caçando postura, forçando uma postura. Até que ele resolve vender a mula e de pendurar o arreio. Agora, Jesus falou isso para São Pedro. Quando era mais jovem, você podia dizer, eu vou a tal lugar. E pronto. Aí não tem mãe, não tem mulher, não tem ninguém que segura. Mas quando você for velho, você não pode falar, eu vou. Você tem que pedir até o filho mais novo. Meu filho, me leva lá. E assim, Satanás está vivendo esta fase. Ele sabe que está perto de ser amarrado, aniquilado. Agora vocês pensam, exatamente isso aí é uma revelação do selo. Que nós estamos esperando coisas sobrenaturais e quadros, e que vai lá e faz um crochê tremendo. Não, não tem nada disso não. É tão simples, porque está relacionado intimamente com a vida humana. Quando você quer olhar, saber o tempo, você olha no calendário, né? Que dia do mês e coisa. O Montbrand diz isso. Você quer saber a hora, você olha no relógio. Então, tem um relógio para dizer as horas. Tem um calendário para dizer o dia da semana, o mês. Então não precisa complicação. Não tem que haver complicação. E a mesma coisa, a Bíblia está escrita da maneira simples, relacionada com o dia a dia. Satanás será aniquilado, e sabendo disso, então ele está com esta reação natural de quem percebe que vai descer a ladeira.
Ele está procurando mostrar que é forte. Mas, na verdade, ele sabe que ele está com sua espinha quebrada. Ele sabe que ele está já na hora de ser amarrado. Ele sabe perfeitamente. Então é uma questão de tempo, porque a dimensão humana está dentro do tempo. Então é uma questão de tempo apenas, mas não existe outra dispensação a não ser esta. Não existe outro evento de Deus a não ser raptar a igreja, passar com ela 3 anos e meio, lá em cima nas bodas do Cordeiro, deixar o mundo em grande tribulação por 3 anos e meio, Elias e Moisés tratando com os judeus. Então não tem outro evento a não ser este. E logo vindo uma intervenção divina sobre a terra. Quarto selo, 17 e 18. Agora, quando você nasce na família, então você é um filho de seu pai. Ora, você nasceu numa família, você é filho de seu pai. Ora, mas é claro, o que você quer dizer, irmão Brando? Quando entrou o pecado, encontramos que o homem ali cruzou o abismo. E o sangue dos touros e bodes cobriu o pecado, porém não podia remir, senão até que chegasse o cloro verdadeiro, que fechou a brecha e tomou a mancha do pecado e atirou completamente e a devolveu ao seu pervertedor original, Satanás. Logo a Satanás, e ele agora espera seu tempo de ser aniquilado eternamente. Satanás espera o seu tempo de ser aniquilado eternamente. Ele sabe disso, irmãos. Ele é um fanfarrão. Ele sabe. Ele é uma pessoa, é um ser que já perdeu. Ele sabe que já perdeu desde lá de cima. Ele sabe perfeitamente. Ele está me ouvindo, ele sabe que ele não pode com Deus. Ele pode comigo, pode com você, ele pode com o homem, pode com a mulher, mas com Deus não. E por isso o irmão Brando disse, a única coisa que ele respeita no homem é Deus. Não vai pensar que Satanás tem medo de ferradura de trás da porta, tem medo de vela. Essa é a superstição mais pagã, mais ignorante que existe. Tem medo de vela, tem medo de cruz. A única coisa que Satanás respeita é Deus. É Deus em você. É Cristo em você. Então você já viu aquele negócio, quando a pessoa está com a coisa perdida, qualquer negócio que faz com você é lucro. Qualquer coisa que você dá, que você oferece, que você não é? Deixa, então é lucro para ele. E ele é o tipo, é esse tipo. Ele sabe perfeitamente que ele já perdeu. Ele perdeu a batalha no céu, ele perdeu a batalha na terra, ele perdeu lá no dilúvio, ele perdeu lá no Calvário, ele vai perder agora na era atômica.
Você diz, mas ele perdeu matando Jesus Cristo? Se Satanás, olha, se dependesse de Satanás, ele não deixava de maneira alguma derramar sangue de Jesus, porque ele sabe que o sangue de Jesus é poder. Quem matou Jesus foram homens que cuidavam de estar fazendo um serviço para Deus. Foram sacerdotes. É certo que inspirados pelo inimigo, mas de uma maneira especial, cegados por Deus, para que o sangue fosse derramado. Agora, ele perdeu a batalha, tem a batalha de Gog e Magog, tem a batalha do Armagedon, ele já sabe que ele já perdeu. Você sabe o que é uma guerra que vai acontecer ainda? E aquele rei já sabendo que já vai perder, ele já sabe que vai perder. Quando ele empreende uma campanha contra uma filha de Deus, ele diz, eu vou acabar com ela. Ele vai acabar com ela o quê? Ele já sabe que ele perdeu. Ele pode jogá-la na arena, um leão comê-la, mastigá-la. Ele está perdendo. Ele pode jogar na arena e ela ser queimada. Ele está perdendo. Ele não pode, de maneira alguma, tocar naquela alma. Satanás estava perdendo. Ele estava deixando um livro tão maravilhoso, um livro tão poderoso na Bíblia, que é o livro de Jó. Se Satanás não se incomodasse com Jó, nós não teríamos um livro de Jó. Agora, ele sabe, e ele agora espera seu tempo de ser aniquilado eternamente. Eternamente. Isso realmente deve causar alegria, gozo, porque você saber que Satanás será aniquilado eternamente, significa que nunca mais ele poderá enganar uma Eva de novo, e essa Eva levar o Adão a cair de novo e começar uma história de novo. Nunca! Para começar, ele será aniquilado, varrido do universo, extinto. Ele será extinto. Ele nunca mais vai acender um cigarro. Nunca. Ele nunca vai mais pôr uma mulher ali, com a sainha curtinha, uma bolsinha do lado, numa esquina, passando a noite toda apanhando, com cigarro entre os dedos, umas unhas grandes, cabelo cortadinho, dormindo de dia e andando de noite. Nunca mais ele vai fazer isso. Aliás, isso até é o mínimo que ele faz. Ele não vai poder fazer aquela que aparece como dama e ele não vai conseguir isso mais. Aquele que parece como um senhor e ele nunca mais vai conseguir aquilo. Ele nunca mais vai ter um cálice de cachaça. Nunca mais. No reino há uma vide, mas não para embriagar a quem quer que seja. Não haverá uma fábrica de cigarro, de cachaça, de cerveja. Não existirão esses homens, barriga de pote, aquele barrigão estufado para fora,
e bebendo cerveja e comendo tiragosto. Inchado, iracundo, soltando fumaça. Ninguém vai precisar de uma novela para se divertir. Ninguém vai precisar de um baile, de uma festa. Não haverá nenhum jogo de futebol para distrair. Mas o que seria isso? Seria monotonia? Melancolia? Toque de harpa somente? Não. Não. O maior prazer que existe aqui na Terra, nessa dimensão, se você dissesse assim, este é o maior prazer que um homem pode conseguir no mundo, em toda a Terra, esse prazer ainda seria um inferno, um verdadeiro inferno. E você multiplicaria isso por milhões de vezes. Lá é milhões de vezes, milhões e milhões e milhões de vezes. A outra vida é melhor do que essa. Agora, por que você vai trocar? Hebreus 11 diz assim que Moisés preferiu sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus do que ter o gozo do pecado por um pouco de tempo, né? Ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que ter o gozo do pecado por um pouco de tempo, tendo por maior. Ora, depois ele foi visto no Monte da Transfiguração. Se ele aceitasse o prêmio da terra, o que existiria hoje seria uma múmia. Poderia até existir uma múmia de Moisés lá no Egito. Mas ele não aceitou. O profeta disse que ele chegou e olhou por uma janela e viu Israel maçando Baal. Faraó chegou e olhou também. O que você está vendo, Faraó? Eu estou vendo um povo escravo, debilitado, um povo miserável, um povo despatriado, um povo infortúnio. E você, Moisés, o que você está vendo pela mesma janela? Eu estou vendo os filhos da promessa, os que vão herdar a terra, pela mesma janela. Se olha essas moças, essas irmãs, coitada, que marmota, que povo coitado. Esses rapazes, estes homens, pela mesma janela se olha, com os olhos da revelação, vê os cidadãos do reino dos céus, da era de Laodiceia, do século 20. Satanás sabe que já perdeu a guerra com você. Porque quando Jesus venceu, Deus vencer a Satanás para quê? Para mostrar que ele é Deus? Não. Ele venceu por nós. Ele o derrotou por nós. Tudo que acontece dentro dessa dimensão humana tem que ser encarado como uma coisa natural. E não é porque o carro enguiçou, entrou cisco no carburador, que você vai botar fogo nele, jogá-lo no ferro velho. Você leva para a oficina e conserta. Dá uma limpeza no carburador e o carro é o mesmo. Não é porque as velas ficaram fracas,
E o distribuidor está precisando de trocar o rotor e outras coisas. Hoje a ignição eletrônica já modernizou mais. Não, para isso existe uma regulagem eletrônica. Você vai ali e regula o carro e você tem o mesmo carro. Agora, não é porque você parou ali na esquina, não é porque você engasgou aí na estrada, não é porque furou um pneu. Isso acabou. Quando eu fui nos Estados Unidos, ainda peguei lá um bom tempo que você ia viajando assim, o carro enguiçava na estrada, dependendo do enguiço, a pessoa ia embora, não voltava mais para buscar. Chegava lá, já comprava um outro, pronto. A polícia rodoviária vinha e levava para o cemitério de carro lá, depois derretia carro novo. Mas agora não é assim mais. Então você pode perder uma batalha, mas isso não quer dizer que você perdeu a guerra. Você pode perder um confronto, mas isso não quer dizer que você foi derrotado. Você pode errar em alguns pontos, mas isso não quer dizer que você foi reprovado, porque há outros pontos, você já conquistou outros pontos. Agora, esse conhecimento de que Satanás sabe, ele tem consciência de que será aniquilado eternamente, é muito importante para o crente. É muito importante. Porque você sabe que a única coisa que ele pode fazer é ter essas reações. E essas reações são naturais. Você tem que entender que os problemas na vida do crente são naturais. O crente que está sem problema, é perigoso ele estar em acordo com o diabo. É perigoso ele ter feito algum acordozinho. Agora, o profeta censura a incredulidade desse fato. Você quer ver? Dentro do 5º selo. Vamos para o 5º selo, parágrafo 23. E você sabe, a incredulidade de Sara, na sua própria condição, não deixou, não excluiu do quadro, não, porque ela estava em Abraão e ela não morreu. Agora, a incredulidade sobre essas coisas é que é o pecado. Esse é o pecado mãe. A única coisa que é pecado mesmo é a incredulidade. É o 5º selo, né? 23. 5º selo, 23. E você tem que entender uma coisa, que como filho de Deus, como filha de Deus, todos os seus erros serão purgados aqui. Aqui. Na carne, na dimensão. Se há um purgatório, esse purgatório é enquanto está vivo, é aqui na terra. Não quer dizer que o sofrimento de uma pessoa salva a alma dela. O sofrimento de Cristo é que salva a alma. O sangue dele é que salva. A morte dele é que salvou o pecador. Não quer dizer que sofrimento, penitência, essa coiseira toda salva a alma. Isso tudo é arranjo pagão. Não tem nada a ver com isso. É o sacrifício de Jesus, eu acabei de ler, é de graça. Foi isso que levou a Lutero. Lutero leu isso escondido lá. E quando ele ia sangrando os joelhos, andando de joelho naquela escadaria, lá no Vaticano, o Espírito Santo veio e disse para ele: ah, Lutero, isso é de graça, não é assim não. Ele levantou, sacudiu a batina e disse:
A salvação é pela fé, é de graça. E por isso a sua mensagem é justamente isso. A mensagem de Lutero foi unicamente isto. Foi o distúrbio da era, salvação de graça. Então foi o distúrbio no Vaticano, que não era por indulgência, que a Roma tinha que ficar muito rica, como ficou. O Vaticano precisava de muito ouro, de muita prata, coisa que Pedro não teve. Então vendia indulgências. Quanto mais indulgências a pessoa comprava, mais ela podia pecar, porque já estava paga. O pecado já estava pago para a igreja. E para ressalvar a coisa, tinha um gasofilácio lá, e tem, que a pessoa, quando jogava, tinha uma pessoa da família que morreu, então, em determinado tempo, ela chegava ali e jogava uma moeda de ouro. Quando a moeda tinia no gasofilácio, o tinido da moeda tirava, entre aspas, a alma do purgatório. É por isso que ela está sentada num trono com o poder político, monetário e religioso. É o poder mais rico do mundo. Quem vai dominar o mundo não é o comunismo, é Roma. Não querem a revelação da palavra. Por isso o profeta vem e censura essa incredulidade. Às vezes penso que nós confiamos demasiadamente no que tem dito algum grande mestre. Isso está bem, eu não censuro ao mestre de nenhuma maneira, nem censuro a nenhuma outra pessoa, unicamente censuro o pecado, a incredulidade, porém não a pessoa. Eu destaco isso aqui, porque você entende que quando ele censura a incredulidade, essa incredulidade aqui, porque o Tomé, Jesus disse, seja crente, não incrédulo, Tomé. Não, se eu não botar o dedo na ferida, lá nos sinais dos cravos, lá eu não creio. Jesus não excluiu do apostolado por causa disso. Ele não foi tido como um traidor por causa disso. Jesus deixou ele, falou, vem, põe o dedo aqui. E seja crente, não incrédulo. Seja crente. Jesus falou para ele. Não é isso. Não é aquilo que Sara fez. Ela não morreu. Você está separando agora o humano? Você está vendo a parte humana? Essa é a parte humana. Agora, a incredulidade, ela é um tapa, ela tampa, neutraliza aqui, para ver que toda injustiça terá um fim. Toda injustiça terá um fim. Se você é injusto, você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai ter que encarar a justiça. Em relação ao filho, em relação ao pai, em relação à mãe, em relação ao marido, em relação à esposa. O homem justo para com a mulher, que dá a vida ao seu lado, durante toda a sua vida, honesta, trabalhadeira, uma boa mãe, fiel, e depois ele vira as costas para ela, por causa de outra mulher, ele está cometendo um ato de injustiça muito grande. Ele vai ter que encarar aquela injustiça. Não tenha dúvida, ele vai ter que encarar. E ele sabe que ele vai encarar.
Pela mesma forma é a mulher. Aquele homem trabalhador, honesto, fiel, crendo em tudo, vive, levanta de manhã e deita de noite e dorme pensando na família, pensando nos filhos. Tudo que faz, tudo que ganha é para a esposa, é para a filha, 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 é para a esposa, é para a filha. Ora, gente, filhos. A coisa que mais ofende a Deus é a injustiça. Aí, mulher, você entende. Você sabe que você vai ter que encarar isto. Você sabe que você vai ter que encarar isto. E você não pode ser incrédula em relação a esse fato de que você vai ter que encarar. Se você crê que vai ter que encarar, já é uma grande coisa. Porque aí você não cai na arrogância, na petulância. Você não vira aquele cavalo bravo que não aceitava o jockey manso. Então você aceita, não é, o jockey manso. Mas o cavalo bravo não queria o jockey manso. Então, me dá um jockey bravo, mais bravo que ele. Esse é o diabo. Então o diabo monta nessa mulher, nesse homem, Deus permite, e ele crava a espora e trabalha em cima dessa vida, joga na cama, mete um câncer nela, ele acaba com ela dentro de pouco tempo. Você não quer o jockey manso? Você não quer o Espírito Santo? Você não quer a palavra? Isso é selo. Isso está no selo. Isso aqui é selo. É revelação do Apocalipse. É segredo dos trovões. A incredulidade que mata é essa. Que invade, que diz, olha, é como elas querem fazer com os homens e os homens às vezes querem fazer com elas. Fica aí bobinho, eu vou ali. Então quer fazer com Deus assim. Eu vou ali, dou o dízimo. Eu vou ali, dou esmola. Eu vou ali, faço isso. Eu vou ali, faço aquilo. E então Deus ficou enganado. Eu enganei a Deus. Essa incredulidade, você precisa crer que realmente existe uma sentença para o pecado. Foi isso que foi isso que salvou o ladrão crucificado ao lado de Jesus Cristo. Foi isso que salvou o publicano pecador. Foi exatamente isso que levou o fariseu a descer condenado. Eu não sou como este, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Quer dizer que ele estava fora da dimensão humana. O outro chega e não tem coragem nem de olhar para cima. Ô Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. Veja o que o fariseu estava crendo. E veja o que o publicano creu. O fariseu era incrédulo. E o publicano tinha fé. É isso que o irmão Branham censura. É que o profeta censura. Essa incredulidade, não tem importância, a Bíblia não quis dizer isso. Não. Olha, mesmo que você esteja enquadrado, não, isso é a Bíblia, acabou, a Bíblia é Bíblia. Deus é Deus. Não importa o quanto isso me ofenda, disse o profeta. Não importa o quanto isso me ofenda. Então aí não é incredulidade. Ele censurou a incredulidade. Você acha que é incredulidade? Eu não creio que o irmão Branham é profeta. Não é ainda isso. Porque há muita gente que diz, o irmão Branham é profeta. Mas não crê.
não crer nas consequências de desobedecer um profeta. A mulher do profeta, nervosa, até angustiada, bateu a porta para ele. Ele orou por ela. Logo em seguida, ela estava com um quisto no útero. O que aconteceu? Ele disse: ô Senhor, ela estava nervosa, mas Deus mostrou para ele que aquele quisto foi justamente porque ela bateu a porta para ele. Os homens hoje faltam apanhar na cara, se não apanham. Elas falam as últimas para um homem e não acontece nada com elas. Elas dão banho, lavagem, passa bombril, passa bucha de aço, palha de aço, passa detergente na cara do homem, quando apanham um homem errado. Elas dão um banho nele. Porque na concepção dela, da irmã Medo, a irmã Brenda não estava certa. Isso tudo é relativo. E depois você acha que não acontece nada. Se aquele homem é um filho de Deus, pobre criatura, pobre mulher. Se aquela mulher é uma filha de Deus, pobre homem, coitado. Meninas, meninos, vocês acham que assumindo essa rebeldia, desse espírito atual, dessa modernidade diabólica, satânica, vocês vão ser felizes, por serem espertinhos, vão ser felizes. Você vai driblar todo mundo o resto da vida. Não é assim. A Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa, para que você tenha muitos dias de vida aqui na terra. Honra o teu pai e tua mãe. Agora você descreve isto. O nosso tempo já foi. Aqui dentro desse programa, dentro dessa campanha que nós estamos fazendo, fica custoso também, não é possível. Mas vamos ter que ficar aqui, só aqui. Depois vem sobre a base da fé, a obra de Cristo, né? O sangue derramado por você, combina exatamente com o hino que foi cantado. Aí vem depois viria a fidelidade. A fidelidade, o que mais? Tem mais. Está aqui. Esses guardas deste evangelho, tudo tem relação com a vida do cristão. E logo essa lista toda aqui sobre a graça, tudo no selo, só no selo. Está tudo dentro do selo. Essa lista toda aqui sobre a graça. A graça operando, Deus cegou seus próprios filhos para que nós, os gentios, fôssemos salvos, a graça, e teve que chegar ao seu próprio filho para nos dar a oportunidade, né? A graça se manifesta aos judeus no quinto selo. Deus vai virar as costas para os gentios. Por sua graça também, Ele me permitiu ver, olha, isso aqui vai ser muito custoso. Pela graça também, Ele me permitiu ver o meu povo com vestiduras brancas. O povo que creu na sua mensagem. Porém, sua graça promoveu os judeus vestiduras brancas. Aí vem a interrogação: você aceita essa graça? Ou você é incrédulo? Confiamos que temos encontrado graça
nos olhos de Deus, e a noiva não tem nada contra si. A graça de Deus tem coberto completamente. Agora, justamente porque ela não é incrédula em relação às consequências, e por isso ela purga, ela sofre as consequências aqui, porque ela erra como qualquer ser humano. Deus cegou os judeus até que seja recolhida a igreja gentil, né? E Deus derramou seu próprio sangue para redimir a terra, inclusive, porque não podiam vê-lo, é porque estavam cegos. Aí depois vem estar fora da vontade de Deus e assim por diante. É um classificador cheinho, só sobre isso aqui, dentro dos selos, mas só que não tem complicação nenhuma. É isso aí que você ouviu. Dentro da dimensão humana, você tem que entender, você é humano. E você crê que toda injustiça que você comete, ela tem que ser reparada. Ela tem que ser reparada, de uma forma ou de outra. Ela pode ser reparada pelo seu próprio reconhecimento, pelo seu arrependimento, porque teria uma injustiça maior. E você pode meditar por si próprio a injustiça que você está fazendo com alguém. Então você poderia consertar isto por um arrependimento sincero. Você não é incrédulo, você sabe que você vai ter que encarar isso mais cedo ou mais tarde. Ou então, se não quer pelo amor, pela dor, porque você não vai poder sofrer isso lá. Você não pode ir com isso escondido. Porque se você for com isso escondido, você não vai no rapto. Aí você terá que enfrentar o julgamento do trono branco. Agora, quem que vai estar sentado com o Senhor no julgamento do trono branco? É justamente a esposa, a noiva. Como que ela vai ser julgada? Ela não vai ser julgada. Aí Pedro diz que o julgamento está na casa de Deus. A casa de Deus é você. Não sabeis vós que sois casa de Deus? Que sois templo do Espírito Santo? Então você começa a pensar. Você não tem que ser convencida. Não tem que haver um argumento. Você não precisa ser desmascarado, fragado. Você conserta isso de boa vontade. Você pode ajeitar a coisa hoje. Ela fica aí, não é? Mas fica igual aquela pessoa que, como o irmão Oswaldo, ele lá no Pará, ele estava na lavoura e cortou a perna com um capim na valha. Aquilo foi nada, os remédios caseiros, sarou, cicatrizou, ficou só o sinalzinho. Mas, de repente, passando o tempo, esse homem veio amarrado dentro do avião para Goiânia. Amarrado, dando convulsões, um homem muito forte. E vai de médico em médico, até que um médico disse, olha, o caso dele é lá no JK, lá por doenças tropicais. Leva para lá, correndo. Chegou lá, era um tétano, baseado naquilo. Um capinzinho que cortou, cicatrizou, ficou bonitinho, está tudo tampadinho, está bom. Mas o negócio ficou lá dentro. Deu um tétano e ia matá-lo. Nós temos um caso de uma garotinha aqui, de nova, 17 anos. Eu cheguei lá quando vi o quadro, falei, não. Queriam levá-la para o psiquiatra diretamente, babando e falando coisas e tudo. Disse, não. Ninguém leva ninguém para psiquiatra, a não ser por indicação médica. Um médico de confiança, num caso desse. Vamos ver, levou na médica de confiança. A médica, deu certo que ela deu a crise na hora lá, na vista da médica. Ela disse, deixa. Resultado,
A menina tinha levado um tropeção, machucou a cabeça do dedão, não foi o pé do dedão, não, a cabeça, né? Cicatrizou tudo bonitinho, tudo certo, não tem nada no pé. O pus estava indo para os rins, já estava indo para o cérebro. Então, o caso era esse. Então, a gente tropeça, bota uma pomadinha por cima, um metiolate, e esconde, cicatriza. Mas pode deixar, minha filha, o tétano vem aí. E a hora que você estiver contorcendo de dor, aí você bota tudo para fora. Aí chama ele e diz, olha, o profeta está certo. Há 20 anos atrás eu fiz isso. E ele disse que você também fez isso. Aí a coisa estava lá dentro, no sangue. 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Não pode, não fica. Não tem condenação para o crente. Por isso é que não se pode confundir. Ah, então a noiva não tem pecado mesmo. Vamos virar de cabeça para baixo e pintar o 7. Ela não tem pecado. O profeta tem coragem, peito. Porque ele diz, como diz, ele tinha cabelo no peito, né? Ele tem peito para dizer, a noiva não peca. Pronto. Não peca e ela aparece lá sem pecado. Por quê? Ele sabe perfeitamente que não passa. Não passa. Essa aqui é a questão. Não tem que ninguém ficar de cima, escondendo de trás do poste e coisa assim. Não precisa. Deixa, gente, o tempo se encarrega. Eu não sei. A coisa está muito na bucha, está muito na hora. O rapto poderá vir numa madrugada dessa aí. Não sei. O que pode acontecer? Se vai haver tempo, né? Para os eleitos, há tempo. Eu sei que há tempo. Para a noiva, há tempo. Agora, eu não sei se a noiva já fez tudo que já fez. Somente as negligentes, as virgens, nessas é que estão aí dormindo com a coisa. Eu não sei. Mas talvez a noiva já tenha feito tudo isso. A noiva mesmo, os eleitos. Porque eu só não creio que o rapto já se deu porque Elias e Moisés não entraram em ação ainda. Não é porque José Branco está na terra, não é por causa de ninguém, não. Só porque Elias e Moisés não entraram em cena. Porque não tem mais nada. O irmão Branco disse que Deus vai teria que pedir perdão para os sodomitas se suportasse esse mundo mais tempo. Está muito pior do que os sodomitas. Agora, ele é profeta, ele falou na autoridade de profeta, com conhecimento de profeta. Então, selos é isso. Quando você vê a revelação dos 7 selos, trovões, não tem nada de barulho nisso, não. Não vá atrás disso, de mistérios, não. É isso aí. O negócio, tudo implica é você. E você não descrendo nisso, quer dizer, então você não é incrédulo. Você vai. Aleluia. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele.
Jesus ia passando pela cidade de Jericó. Uma certa multidão lhe acompanhava, e lá um cego ficava na beira da estrada. Gritava pedindo esmola para quem ali passava. Quando soube de Jesus, se pôs a levantar e por Jesus foi a procurar. Quando soube de Jesus, se pôs a levantar e por Jesus foi a procurar. Filho de Davi, tenhas misericórdia de mim. E assim ele gritava para o povo, e eles lhe falavam: aquietai, não diga nada. Mas ele continuava a pedir: Filho de Davi, tenhas misericórdia hoje de mim. Filho de Davi, tenhas misericórdia hoje de mim. Jesus então ouviu e logo lhe chamou. Ele perguntou: o que queres que eu lhe faça? E o cego então lhe respondeu: meu Senhor, eu quero ver a luz do dia e o sol nascer. Abra os meus olhos aqui. Meu Senhor, eu quero ver a luz do dia e o sol nascer. Abra os meus olhos aqui. O que queres que eu lhe faça? Jesus está a lhe falar. Peça o que quiser, que o milagre ele vai operar. Se teres tua fé firmada no Senhor Jesus e creres naquele sangue que correu por nós na cruz, o que queres que eu lhe faça? Jesus está a lhe falar. Peça o que quiser, que o milagre ele vai operar. Se teres tua fé firmada no Senhor Jesus e crer